agora, Band News Open, com Fernando Meligeni e Fernando Solano. Band News. Tá no ar o Band News Open para toda a rede Band News FM, Band News Open, toda terça-feira, 10 da noite, sábado, 6 da tarde, domingo, 2 da tarde, para toda a rede Band News FM, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, sim, Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, curtindo aqui a partir de agora sempre um grande papo com o nome do esporte. Eu sou o Fernando Solano e ele é o... Fernando Ariel. Meligeni. Ariel Meligeni, é. Poucas pessoas sabem que o seu nome é Ariel. Tá bem, né? Que de anjo não tem nada. Fala, filhinho. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo. Mais uma fera, né? O negócio é o seguinte, bicho, eu tenho um carrinho de supermercado aqui pra carregar a quantidade de medalha de ouro que tem esse nadador paralímpico, campeão mundial, que vai conversar conosco hoje, o carioca André Brasil. Fala, André. E aí, galera, tudo bem? Beleza? E aí, meu irmão? Tava faltando, né? Faz tempo que nós falamos carioca aí, meu irmão. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais do que nunca estamos aí num ano olímpico, num clima paralímpico também. Quero agradecer bastante a tua participação, a tua vinda aqui na Band News FM para falar conosco. Eu queria começar nessa pegada. Para um atleta, né, olímpico, paralímpico, um cara que se dedica para cuidar do corpo, para aprender técnica, para performar, no seu caso, na água, para melhorar a cada dia. Esse ano é um ano mais do que especial, né? Bom, primeiro, cara, falar que isso é um trabalho como qualquer outro trabalho, né? A gente se dedica aí, são cerca de 8 horas diárias, dependendo da fase de treinamento, entre 2 treinos ou musculação no intervalo. E, poxa, ano de Olimpíada, ano de Paralimpíada é um negócio fora de sério. Porque a gente já começa a vivenciar o clima muito antes, a gente começa a se preparar, talvez as pessoas nem imaginam que quando acaba muitos atletas já começam a pensar na próxima. E eu, cara, depois de ter vivenciado a China, eu quero, se Deus quiser, aí batalhar por uma coisa melhor, batalhar por um sonho maior. E vamos ver o que acontece. Eu tô preparado, vão ser algumas provas. Em 10 dias vai ser um baita de um campeonato desgastante, tanto mentalmente quanto fisicamente. Vamos ver o que acontece. Cara, eu queria que você falasse se você está classificado para quais provas, quais são as suas especialidades e o que você tem de mais forte. A gente batia um papão falando de César Cielo lá, 50 metros, 100 metros, etc e tal. E você é um velocista também. Então, na verdade eu comecei minha carreira como meio fundista, que eu acho que nem existe mais essa modalidade hoje, ou essa categoria hoje. Antigamente eu nadava prova de 200 metros, e quando eu entrei no esporte paralímpico em 2005, para minha classe, que é um pouco complicado, depois se você quiser a gente fala rapidamente vamos tentar explicar. Como que são as classes. Eu acabei tendo que transformar um pouco isso aí, acabei voltando mais para as provas de velocidade, então hoje eu nado 50, o 100 metros livre, o 100 metros borboleta, nada 100 não, metros... né? Voa, né, maluco? Nadar o homem é humilde, né? Humilde, porque tem recorde mundial no 50, no 100, no 800, no 100 borboleta, no 800 metros também. No 100 borboleta e no 50. E no 50. Então, assim, acabei tendo que fazer, na verdade, diversificar algumas provas, exatamente para que o Brasil aparecesse como um todo. Então, diferente do esporte olímpico, eu espero que daqui a alguns anos eu possa fazer como César e focar em algumas provas só. Eu espero que outros atletas, novos talentos apareçam para que eu possa voltar a um trabalho onde eu não precise, talvez, me desgastar. Como a gente estava falando antes de começar o bate-papo, vão ser 10 dias de competição. Nesses 10 dias eu vou nadar 8 provas, sendo 6 individuais e 2 revezamentos. Então, se eu for enumerar 50 livre, 100 livre, 400 livre, 100 borboleta, 100 metros costa, 200 metros medley e os revezamentos 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. Se a gente contar a eliminatória e finais, são 16 vezes na água caindo e fazendo força. Em 10 dias é uma maratona e eu sei que vai ser bem desgastante. Você dorme o quê? Umas 3 semanas depois direto? A gente tem um tempo de férias depois. Você fez um cálculo de quanto você vai nadar? Se você conseguir chegar em todas as finais, quanto você vai nadar de distância? Cara, eu nunca parei pra pensar. Vamos parar depois rapidamente. Você vai fazer agora? Eu faço, demais, é rápido. 52 vezes 100 metros, são 3 provas de 100, 300 metros, 2 vezes 600 metros, 700 com o de 50. O 200 medley são 2 vezes, mais 400 metros, 1.100. 400 livres são mais 2 vezes na água, 800 metros, 1.100, 1.900. Com mais 400 metros, que são 2 revezamentos. Quanto que eu falei que tinha? Perdi a conta já. 1.900 com 400 metros são
2.300 metros fazendo força. 2.300 metros em alta performance. Eu acho que eu não nadei isso tudo na minha vida inteira. Eu, com certeza, não. Né? Sabe nadar, Meligeni? Depende do que você fala. Você classifica como Você nadar. sabe jogar tênis? Claro. Não, então eu sei nadar. Vou tentar explicar, André, como é que são as classes do esporte paralímpico. Eu sei, na natação, eu sei que é um pouco complicado, mas até para o nosso ouvinte entender, existem diferentes graus, sim, né? Sim. E é até legal, porque você deve passar isso. As pessoas, quando pensam em Paralimpíada e pensam em esporte paralímpico, nunca imaginam uma pessoa chegar andando, exatamente, chegar conversando numa baita boa e... porque o André, vamos dizer, o André, quanto que você mede de altura? 1,83. 1,83, bonitão, moreno, é um touro, né? Aparentemente não dá pra perceber nenhum tipo de problema que você tenha, nenhum tipo de, né? Não. Como que é a história? Conta pra gente. Na Depois verdade, você conta a sua história, quero saber a história do esporte paralímpico. Na verdade, assim, por uma explicação bem rápida, a regra é sempre a mesma, ela vale tanto para os deficientes visuais como para os deficientes físico-motores. Hoje a gente tem 14 classes, dentro dessas 14 classes, 10 são para os deficientes físico-motores, 3 para os deficientes visuais e uma para os deficientes mentais, que é a única deficiência, assim por se dizer, que a gente não consegue especificar. Então, eu ainda acho muito injusto, porque você pega uma pessoa com uma deficiência mental leve, um atleta com síndrome de Down, e bota para competir em pé de igualdade, e a discrepância continua sendo muito grande. Com certeza. Que é a única que a gente ainda tem algumas miselas e ainda acredito que a gente possa melhorar essa classificação. Mas para o entendimento rápido, vamos lá. Quanto maior o grau de deficiência, menor é a classe do atleta. Então, por exemplo, um atleta que tem uma tetraplegia, ele seria um atleta classe 1 ou classe 2. A gente coloca o S na frente de swimming, natação em inglês, e aí a numeração conforme o grau de deficiência. Um atleta, no meu caso, que sou um S10, a gente cita como exemplo uma sequela de pólio leve, que é o que eu tenho, paralisia infantil, uma amputação leve de mão ou uma amputação leve de pé. E aí, como eu falei, que a regra é sempre a mesma, os deficientes visuais é a mesma coisa. Quanto menor visão o atleta tem, menor é a numeração. Então o 11 seria um cego total, o 12 enxergaria algo em torno de 5%, e o 13, o S13, algo em torno de 10%, sempre nas duas vistas. Uma vista eles não consideram como atleta paralímpico. Esse fórum que vai analisar você é uma coisa entendível ou não entendível? Eu gostaria que fosse uma coisa muito mais objetiva e acaba sendo um teste ou uma avaliação muito subjetiva. Porque você não tem um exame específico que comprove realmente. Eles não, até o próprio Comitê Paralímpico não aceita isso, Comitê Paralímpico Internacional. A forma que é classificada, um médico ou um fisioterapeuta vai fazer uma avaliação contigo. Então, vai depender, por exemplo, flexão de joelho. Vai depender da força que o médico ou o fisioterapeuta colocar na sua perna e do atleta de ser justo ou não. Exatamente. Então, a gente sabe que existe aqueles atletas que tentam dar uma burlada, a gente sabe que existe isso. Mas a gente sempre tenta valorizar o esporte justo, assim como é o antidoping, assim como é o doping. Esse é um pouco o objetivo do esporte, exatamente, né? A gente tem que acreditar nisso. A gente sabe que como tem jornalista que é ruim, como tem político... Não, esses todos são ruins. É o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho com o Band News Open para toda a rede Band News FM, conversando hoje com o André Brasil, nosso campeão recordista paralímpico. Daqui a pouquinho a gente volta, porque agora as informações da sua região. Seguimos com o Band News Open para toda a rede Band News FM. Você quer participar? Pode participar no nosso Twitter, @Rádio Band News FM. Manda a pergunta também para o ouvinte, @bandnewsfm.com.br. Hoje o assunto é natação paralímpica, campeão mundial, recordista. Tá aí com a responsa grande, André Brasil, de trazer bons resultados para o Brasil na Paralimpíada. André, vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta. Você se sente pressionado em trazer os bons resultados? Ou tem alguém no seu cangote, tem um cara aí que falou assim, você é o homem a ser batido, é o dono dos recordes mundiais? Como que funciona isso na sua cabeça? Cara, eu vou te dizer que eu me sinto um estreante. Eu tento fugir um pouco disso, até porque o que eu mais gosto, o que eu mais falo para os meus amigos, meus adversários, companheiros e amigos, antes de uma prova, até mesmo na hora de nadar, cara, divirta-se. A gente não tá aqui, eu sei que a gente está disputando uma medalha, eu sei que é algo muito importante, eu sei que às vezes o Brasil coloca uma pressão muito maior. Quando a gente fala de resultados, a gente pode falar aqui um monte de coisa bacana que eu já fiz,
Mas eu tento fugir um pouco disso, cara. Primeiro, porque eu acho que é uma cobrança excessiva desnecessária. Eu acho que eu tenho que estar tranquilo o suficiente para poder ir lá e fazer o que eu sei fazer. Nadar bem. É lógico que todo mundo e ninguém gosta de perder, ou enfim, ou chegar em último lugar. Mas se eu chegar em último lugar e, cara, realizar aquilo que eu tenho enquanto meta, enquanto trabalho, eu vou vibrar como se fosse uma medalha. Eu sei que é um objetivo grande, alguns números eu já coloquei no papel, alguns atletas fazem isso na natação. Eu sei que revezamento eu não posso falar por mim só, enfim, são mais 3 atletas que vão competir comigo, mas eu posso falar em 6 medalhas, que são 6 provas individuais que eu vou nadar. Não sei qual vão ser as cores dela, mas isso é uma meta que eu já deixei para todo mundo bem claro, são 6 medalhas em 6 provas individuais. Uau. Quem sabe 6 de ouro. Mas é duro, como você falou, Fernando, é duro você chegar com essa responsabilidade e saber que mesmo fazendo tudo o que a gente faz, sabendo que, assim como o César, que foi medalhista de ouro em 2008, ele ganhou 1, eu ganhei 4, 3 meses depois você vai ser esquecido, vai ser mais um dentro de tantos brasileiros, é complicado. Mas vamos falar sobre isso. Vamos explorar um pouco mais essa história aí, porque aqui a gente não vai aliviar, não. A gente vai querer entender direitinho. A gente sabe que você tem aí um contato tem bem... 2 zagueirão, né? Aqui tem 2 zagueirão, filho. Aqui é... Sola já, né? Rock Júnior e Crebão. Eu sou Gralac. Gralac, ele tinha um pezão, maluco. Gralac não era brincadeira, não. Você tá no Band News Open para toda a rede Band News FM, hoje batendo um papo com o André Brasil, nosso atleta paralímpico, nosso nadador, campeão mundial, recordista, contando um pouquinho aqui sobre a expectativa dele na Paralimpíada, porque o Band News Open é assim, toda terça-feira, 10 da noite, sábado às 6 da tarde e domingo às 2 da tarde, acertei tudo, domingo 2 da tarde, sábado 6 da tarde, terça-feira 10 da noite, um papo sempre com um grande medalhista, um grande atleta e ótimas histórias. Fica com a gente, atualização das principais informações do dia. Na sequência tem mais Band News Open. De volta com o Band News Open para toda a rede Band News FM. André Brasil, nosso nadador paralímpico, campeão paralímpico, campeão mundial, pan-americano, campeão, não sei o que, campeão... Tudo que a gente não é. Tudo que a gente não é. Mas eu preciso contar uma história. Eu tenho uma medalha de natação. Não. Fiz natação. Peraí. Faça o favor. Primeiro eu tenho que avisar o André que isso é normal aqui, é corriqueiro, né? O Forrest Gump aqui, ele fez todas as provas. Não, na verdade é o seguinte, tudo. Eu, diferentemente do Fernando Meligeni, eu fui um multiesportista, né? Ainda sou. Então eu pratiquei vários esportes. Perceber. A Daiane dos Santos veio aqui, a Daiane dos Santos. Você falou que você fez ginástica olímpica. Eu falei que eu fiz ginástica olímpica. A Fabiana Moura vem aqui, eu fiz salto com vara lá no Pinheiros, tá? Meu Deus. Nadei também, né? Desculpa, gente. Fiz, o Gustavo Borges veio aqui, André. eu expliquei pra ele que eu nadei. André, eu participei de uma competição, me frustrei. Participei de uma competição na academia Fluir, lá em Osasco, lá onde eu morava. É porque não existe nem mais. E aí, cara, é verdade, não existe mesmo. E eu nadei, fiz a natação, minha mãe viu, meus irmãos e tal, bati lá e eu vi que eu tinha ido mó bem, eu era meio gordinho e tal. Fui lá, bati, fui mó bem. E o professor chegou e falou, vocês podem ir embora, porque o Fernando não ganhou nada. Eu falei, eu lembro que eu tinha ido bem, né? Mas não ganhei nada, fui embora. Voltei esse estimulou. Voltei durante a semana lá pra fazer a aula normal, o cara veio todo constrangido, você ganhou uma medalha de prata na borboleta, a gente nada borboleta, eu e o André, né? E aí a gente ganhei a medalha de prata na borboleta. No seu caso, né? Tua mãe negociou essa medalha? Não, ela pagou 6 mensalidades numa mensalidade. No seu caso, o esporte, ele, como que ele entrou na tua vida? Como que ele fez a diferença pra você? Porque isso eu tô brincando que é uma... Isso aconteceu mesmo, tal. Uma brincadeira, não me frustrei, não tive nenhum problema, não tive que tratar isso no psicólogo nem nada, tal. Mas poderia acontecer. Sim. Poderia acontecer. No teu caso, como que o esporte fez a diferença pra você? Bom, na verdade, como acho que qualquer pessoa com deficiência, eu comecei o esporte como reabilitação, isso com 6 meses de idade. Acho que é duro para um primogênito, enfim, um médico chegar para sua mãe, para seu pai e falar, olha, seu filho não vai andar ou vai ter problemas mentais. Eu ainda não descobri problemas mentais, mas andar eu ando mancando um pouquinho. Enfim, e comecei o esporte como reabilitação mesmo, como tratamento, como parte integral do meu tratamento. Graças a Deus eu comecei a me desenvolver muito bem. Por volta dos meus 10 anos, uma professora, assim que você numa academia, me chamou para fazer parte de uma equipe com pessoas sem deficiência. Comecei a treinar com atletas, enfim, sem deficiência, mais velhos do que eu. Comecei a ganhar deles.
E, cara, sabe, levei a minha carreira desde então com pessoas sem deficiência. Até hoje eu participo de grandes eventos como o Troféu Maria Lenk, Troféu José Finkel, participando pelo Esporte Clube Pinheiros, que é o esporte que eu defendo. César Cielo é meu amigo, a gente sempre está junto nas competições, assim como o Thiago Pereira e outros. E aí, em 2004, eu que não conhecia, passei infância sem conhecer, sem nenhum professor, sem ninguém falar sobre o esporte paralímpico, que eu poderia participar. Quantos anos você tinha? Eu tinha, 2004, 21 para 22 anos. Ah. E aí, quando eu assisti na TV, primeira oportunidade que eu tinha, na verdade, meu pai me chamou, me despertou a atenção para isso. A gente ficou de madrugada assistindo o VT das provas. E aí eu vi um cara, que tinha uma perninha fininha, assim como a minha, que estava num grande evento, coisa que eu sempre sonhei, disputando medalha de igual para igual com outros atletas semelhante ou igual de deficiência. E aí eu olhava pro meu pai e me perguntava, o que eu tô fazendo em casa que eu podia estar lá, sabe? Os meus tempos naquela época já eram talvez recorde mundial. Em 2004 eu poderia ter sido a medalhista de ouro em algumas provas. Poderia talvez já estar indo para minha terceira Olimpíada, agora eu tô indo para minha segunda. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa. Então eu, em 2005, junto com a minha família, a gente buscou conhecer mais sobre o esporte paralímpico. Conhecemos o instituto lá no Rio de Janeiro, o IBDD, que é uma ONG que deu um super apoio pra gente, que foi o nosso primeiro passo dentro do desporto paralímpico. IBDD? IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, cara, de lá pra cá, assim como você teve uma pequena frustração na sua vida, eu também tive na minha. Meu primeiro ano dentro do desporto paralímpico, em 3 eventos eu quebrei 3 recordes mundiais em cada etapa. Isso foram as minhas primeiras competições. E aí, como vocês mesmos falaram há um tempinho aí, poxa, parece que você não tem nada. Um cara que anda, que fala bem, bonitão. Bonitão foi ele que Então falou. você exagerou. Peraí. Foi ele que falou. Ele quis te elogiar. Então não, mas você exagerou. E aí eu lembro que foi talvez a minha grande frustração, assim. Na época eu estava sendo comparado ao Clodoaldo Silva, que era o grande nome do esporte, ganhando e batendo recorde. É engraçado falar, mas foi exatamente o que aconteceu. As pessoas que regem o esporte paralímpico disseram que eu não tinha deficiência o suficiente para fazer parte do esporte para deficiente. E aí, Meligene, foi exatamente o que eu fiz. Eu busquei com médicos, com fisioterapeutas, com profissionais, fiz exames específicos, desde um isocinético, desde uma eletroneuromiografia, para tentar mostrar que eu tinha uma deficiência que me qualificava a estar nesse esporte. Ou se eu não estava totalmente inserido no esporte adaptado, aonde que eu me enquadraria no esporte olímpico? Porque eu nunca chegaria a uma Olimpíada. Mesmo treinando mais do que os caras, mesmo me dedicando mais do que os caras, eu nunca chegaria a uma Olimpíada. Então, aonde que eu me enquadrava? Já que eu não era um atleta com deficiência, eu teria que ser um atleta convencional. Então, aonde que eu me enquadraria? Se vira, né? Mas qual era o embasamento das pessoas olhando pra você? Era essa o julgamento? Exatamente. Foi o que a gente falou da questão subjetiva. Que era brasileiro o julgamento? Não, ou era não, internacional. Internacional. Então a gente... Eles criaram uma outra classe? Na verdade, eu busquei a ajuda do Comitê Paralímpico Brasileiro, enfim, a minha família que me apoiou super nesse momento. E a gente montou um dossiê, levamos ao Comitê Paralímpico Internacional com outra banca, outras pessoas que estavam fazendo essa avaliação. E daí, nessa outra competição, que foi na África do Sul, engraçado que foi dia 1º de abril, parecia até mentira, eu voltava ao esporte paralímpico, e aí voltava a sonhar de novo em estar num grande evento, a vivenciar e poder ter o reconhecimento do meu trabalho, que foi o que realmente, graças a Deus, aconteceu. Desejo de ser atleta, né, Meligene? A gente fala tanto nisso, é um moleque que muitas vezes tem o dom, porque precisa ter dom para você ser um atleta a nível olímpico, você tem que ter o dom, né? Tem a vontade, o treinamento, tem o apoio da família, tem as condições, porque no Brasil precisa de condição, precisa de uma família como a sua, uma família como a do Meligene, que vai lá, que muitas vezes banca, patrocínio, que ajuda, né? patrocínio, etc. E ele fala isso com toda clareza, né? Porque se não fosse isso, não teria chegado onde chegou, e tantos outros são assim. Aí o que acontece? O cara quer ser atleta. Eu não interessa se é paralímpico ou se é olímpico. Eu quero ser atleta, amigo. Se vira aí International Board on the Rocks Association e tal, vocês ficam aí sentados com as suas togas. Se me arruma um lugar pra eu competir, filho. Que eu quero competir. Essa é um bom estímulo pra você que tá ouvindo aí. Até pra ter uma ideia do que você tava falando, qual que é a diferença de tempo? Se você... E o César, por exemplo? O César, por exemplo, pra gente ter o recordista mundial do Paralímpico... Você e aquele alemão lá que ninguém lembra o nome aí, qual que é?
Bom, se a gente compara aí a melhor prova do César hoje, que é o 50 livre, onde ele é recordista mundial, para comigo, que sou recordista mundial nessa prova também, o César tem 29,1, é o recorde mundial. Na era trajes, hoje sem o traje é 21,38, é o melhor tempo do mundo da atualidade. O meu melhor tempo é 23,44, é o recorde mundial, feitos também há pouco tempo. A gente diz aí hoje 2 segundos, 3 segundos de diferença. Que é muita coisa. Dentro d'água, quando a gente fala, é uma diferença aí de mais ou menos 5 metros. Ele tá tocando e eu tô entrando ainda na bandeirinha. Isso aí, quando a gente fala de esporte olímpico, a gente pode colocar aí mais de 3 mil atletas na minha frente. O que mostra que, com certeza, numa Olimpíada não estaria. Deixa eu só entender, nesses 2 segundos, 2,98, a gente tem quantos atletas entre você e o César Cielo? Em média, uns 2 a 3 mil atletas. Uau! Impressionante. Porque às vezes a gente fala 10 segundos, tirar um pouquinho de tempo e não, como o cara não consegue tirar? Impressionante, cara. André Brasil conversando conosco, falando de natação paralímpica, campeão mundial, nossa esperança de medalhas, 6 medalhas, falou, vai ter que trazer agora, né? Não é brincadeira não. Conversando aqui com a gente no Band News Open para toda a rede Band News FM, agora você fica com as informações da sua região, na sequência tem mais Band News Open. Seguimos com o Band News Open para toda a rede Band News FM. Terça-feira, 10 da noite, sábado, 6 da tarde, domingo, 2 da tarde. Sempre um bate-papo com um grande nome do esporte. Hoje, batendo um papo com o André Brasil, da natação paralímpica. Fala, fininho! Posso fazer uma pergunta que você não entende? Pode. Treinamento. Porque isso aí você fugiu. Né? Essa coisa eu consegui todos os meus recordes e as minhas marcas treinando que nem o Romário. Eu sou o Romário dos esportes. Imagina. Conta um pouco a tua rotina de treinamento. Agora né, a gente precisar você chegar. Agora é o seguinte, é comida e televisão. Tudo que tinha que treinar, ele já treinou. Né? Vai nessa. Não é assim, não. A gente fala que um treinamento bacana gera em torno de algo de 20 semanas, a gente separa sempre em semanas. A gente fala que tem um período de base, onde em média são 10 sessões de treino, isso só na água, na semana, então segunda de manhã e de tarde. Na semana. Segunda de manhã e de tarde, terça de manhã e de tarde, quarta de manhã e de tarde, quinta um treino só, que a gente chama de regenerativo, um dia de pausa e de descanso, mas tem treino. No regenerativo você nada quanto? Em média de 3 a 4,5. Que coisa, que maravilha. No regenerativo ele nada 5 km. Mas tudo bem, vamos lá. E agora, quando a gente entra nessa fase um pouco mais específica, o treino que levava em média 2 horas e meia começa a reduzir um pouco, leva em média 2 horas, 1h45, dependendo do que a gente vai ter de especificidade no treino, se é velocidade, se é uma série de tolerância, além da musculação, né? Então, a parte fora d'água também é tão importante quanto a dentro d'água. Eu não preciso ficar forte igual um cara que faz levantamento de peso, levantamento olímpico, mas eu preciso ficar fino e seco para que eu, dentro d'água, tenha uma flutuabilidade e uma performance tão boa quanto. André, você é bom de treino? Porque tem atleta que não é bom de treino. O cara vai lá, treina, faz a parte dele. Tem o leão de treino também. Tem cara que faz recorde mundial no treino. E aí na hora H... Não, cara, É bom de treino? Você gosta? Você acorda empolgadão pra treinar? É duro às vezes você acordar, por exemplo, dia chuvoso e tudo mais, mas o objetivo, meta, motiva a gente a acordar todo dia e falar, não, eu tenho que ir porque o cara lá fora tá treinando. Se eu perder minutos preciosos no treino porque eu cheguei atrasado, o cara chegou no horário lá fora e eu sei que isso vai fazer uma diferença. É uma loucura, né, que o atleta chega, né, que tá pensando no quanto que o outro tá treinando. Se eu não for hoje, ele vai, né? Ele vai computar um treino a mais. Porque, na verdade, assim, a gente não pode esperar... Na verdade, por exemplo, eu não subestimo... Eu acho que todo mundo que entra da raia 1 a raia 8, todos têm chance de ganhar medalha. Tanto que eu ganhei uma medalha de prata, que pra mim foi como ouro há 4 anos atrás, na raia 7. E eu falo assim, acho que todos esses têm chance. Eu vou dar o meu 100%. Eu tenho certeza que o cara vai dar o 100% dele. E o meu 100% não condiz com o 100% dele. Não é sempre diminutivo. Eu vou dar o meu 100%. Se eu tirar um pouquinho, é o 100% ou menos do 100% do cara. Acho que todo mundo ali tá dando 100% para uma medalha, para um objetivo, para um resultado.
Estamos batendo um papo com o André Brasil para toda a rede Band News FM no Band News Open. E você participa conosco no @Rádio Band News FM no Twitter ou no ouvinte @bandnewsfm.com.br. Paradinha para atualização das principais informações do dia e na volta tem mais Band News Open. Fica aí! De volta para toda a rede Band News FM, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre acompanham conosco, sim, o Band News Open, que você pode ir lá no site bandnewsfm.com.br ouvir todo o nosso arquivo, essa entrevista aqui com o André Brasil, o nosso nadador paralímpico, nosso campeão paralímpico. André, existe uma integração entre a equipe paralímpica de natação e a equipe olímpica de natação, ou o projeto encabeçado pelo César Cielo com o objetivo de bons resultados na Olimpíada do Rio de Janeiro? Existe alguma troca de informação, de tecnologia, de dados, de treinamento, de ajuda? É difícil a pergunta, mas a gente precisa saber, porque você levantou uma bola aqui. César Cielo é campeão olímpico. Tem uma, né? Você tem quantas? 4. Então. Mas é que nem eu e você, né? Eu não vou entrar nessa pequenez da nossa parte, que o André não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá, existe algum tipo de integração, André? Bom, eu assim, primeiro eu vou falar um pouco do que eu tenho de estrutura. Eu acho que eu me sinto um felizardo de poder, de alguma forma, ter uma parceria com esse projeto do César. Eu não faço parte do Pro 16, isso eu deixo sempre bem claro, mas o meu técnico trabalha com eles lá, ele é auxiliar técnico do Albertinho, que é o técnico do César, e eu acabo aproveitando um pouco dessa estrutura, enfim, por treinar no mesmo local, por ter a possibilidade de usar o bloco, o sistema, que é o que a gente tem nas competições oficiais, mas quando a gente ainda fala entre olímpico e paralímpico, até mesmo comparando, a gente sabe que é uma dificuldade ainda muito grande no país. A gente vê um crescimento muito grande, a gente tem hoje um apoio, um suporte muito maior do que a gente tinha, enfim, patrocínios de pessoas que acreditam no esporte, mas a gente sabe que ainda a gente fica um pouco aquém. Quando a gente fala, e você mesmo falou aí, até eu falei, que o César ganhou uma medalha e ele tem tudo que ele tem, poxa, eu com 4 às vezes batalho aí pra galgar o meu espaço, sabe, continuar fazendo o meu trabalho e tentar divulgar um pouco mais do esporte paralímpico. Às vezes eu me sinto um desconhecido, já que as pessoas conhecem o César Cielo, claro. As pessoas não conhecem o André ou não conhecem o Daniel. E aí um lado mais, que eu acho sempre um pouco mais chato, né? Diferente de alguns atletas, eu não tenho o apelo. Quando você olha pra mim, você fala, o que esse cara tem? Um cara que anda normal, que fala bem. Corta o bonitão dessa vez, né? Vou cortar. E a gente acha que o desporto paralímpico, ele é para pessoas com um grau de deficiência muito maior do que o meu. Isso é a importância de entender, né? Eu acho que isso é a importância. E a tua história, né, Meligeni, é um exemplo clássico, né? Tem que entender o que é a Paralimpíada. E está cada dia mais difícil entender o esporte brasileiro, né? Porque, por um lado, as pessoas pedem aqui no Brasil o resultado. Lógico. Mas, ao mesmo tempo, você tem o resultado, e não só porque tem o resultado, existe a ajuda. Exato. A gente entrevista um monte de gente, e é a grande briga que a gente tem. Tirando o futebol, tirando o tênis, a gente vive dos nossos prêmios, o voleibol. São 4 ou 5 esportes que vivem. Tem isso. E, no caso do tênis, você para de jogar e vive durante muitos e muitos anos, Deus, né? Com muito dinheiro. Eu vou te emprestar dinheiro de novo esse mês. Dando em coberturas, né? Enfim. Mas o fato é, dá para viver de natação paralímpica hoje? Hoje, graças a Deus, alguns atletas conseguem. Não é a grande maioria, a gente sabe que muita coisa ainda pode melhorar. Mas quando a gente fala, às vezes, de um campeonato brasileiro, onde tem 700 atletas, eu vou falar de 300, metade, 350 só de natação, eu diria que 2% disso aí conseguem viver do esporte. Vive como? Vive de patrocínio? Vive hoje, graças a Deus. Quem são seus patrocinadores? Pode falar. A gente sempre fica acanhado. A gente sempre fica acanhado. Não, pode falar. Aqui a ideia é essa. Então, hoje, assim como alguns atletas, a gente tem o benefício do Ministério do Esporte como Bolsa Atleta. Acho que foi até muito bacana por parte do governo ter esse entendimento. Eu lembro que eu fui um dos atletas que brigou para falar que, poxa, por que atletas com patrocínio não podem ter ajuda do governo? Sabe? É uma coisa inadmissível, porque lá fora a gente tem isso. Em alguns outros países a gente tem isso. Por que no nosso país a gente não tem? Tem que brigar para o máximo possível ter. Exatamente. Né? Não pode ser excludente. Tem Exatamente. que incluir novos atletas.
A Caixa, que na verdade é um apoio vindo da Lei Piva com a Loterias, então eu sou um dos atletas agraciado com a Loterias Caixa. A Deloitte, que é uma multinacional que já está comigo há quase 2 anos, que acho que foi uma parceria assim que eu nem imaginava ter. Acho que eu sou um dos poucos atletas paralímpicos que tem uma marca internacional. Bem como a Samsung, que eu fechei há pouco tempo. Eles tiveram o time Medalha Azul em 2008, eles tentaram fazer isso aí agora, a gente acabou perdendo um pouquinho o time de começar o projeto, de divulgar um pouco na mídia, mas eu faço parte desse programa. E alguns apoiadores, assim como a Companhia Atlética, que libera o espaço para eu poder treinar lá, enfim, continuar o meu trabalho. E aí a MVP, que acabou entrando agora, a MVP Esportes, que faz a minha assessoria, enfim, a gente acaba tendo uma parceria muito bacana. Acho que eu não esqueci ninguém. Pinheiros. O Pinheiros, minha casa, não posso esquecer nunca de falar, que é aquele que me dá a estrutura, mesmo eu buscando uma estrutura a par, eles continuam sempre fazendo tudo do possível para que eu tenha tranquilidade para poder treinar e me dedicar única e exclusivamente à natação. Então acho que essas pessoas são pessoas muito importantes, são pessoas que deixam, enfim, não só eu viver do esporte, mas tranquilo, que é exatamente o que eu preciso. Focar simplesmente no trabalho para que aquelas 6 medalhas que a gente estava falando, que venham. Você falou de estrutura. O que é? Até pode ter um dirigente, pode ter um político escutando a gente. Claro. O que é uma estrutura perfeita para você, como atleta? Como nadador, o que seria, se você pudesse falar pro cara rapidamente, o que é uma estrutura? O que um atleta precisa? O que um nadador precisa? Piscina adequada, aquecida, enfim, talvez como uma aparelhagem que a gente tem a nível internacional, que são blocos, o sistema de cronometragem, enfim. Eu acho que isso é o primeiro passo. A piscina também nos padrões, que a gente acha que é o que a gente tem internacionalmente. Bons treinadores com valorização dessas pessoas, o que é difícil também no nosso país. Às vezes claro. A gente acha que o atleta por si só faz o trabalho, e na verdade tem muita gente por trás. Uma equipe. Essa equipe eu cito um médico, fisioterapeuta, nutricionista, um massagista. Multidisciplinar. Exatamente. Cara, dinheiro para vocês viverem. Dinheiro para viver. Academia também, né? Para fazer... O que eu acho que esse lugar é você ter um centro de treinamento. Existe um centro de excelência na natação? Não, a gente não tem isso, nem paralímpico nem olímpico. A gente não tem isso hoje no Brasil. Quanto que será que... Isso é uma briga que eu sou chato do tênis, que eu venho falando, e eu tenho que escutar de político do esporte, que não é importante. E todos os esportes, em todos os países existe. Quando que a gente, como brasileiro, com a Olimpíada na frente, quando que a gente, os nossos queridos amigos que nós estamos escutando, quando eles vão perceber que é importante? É só cortar uma meia dúzia de seguro toga, seguro no roupa, seguro alguma coisa que eles ganham aí, que a gente consegue fazer isso. É até duro falar, desculpa cortar. Você que manda aqui. A gente só tá participando. É até duro falar. Há 2 semanas atrás, eu tava voltando de uma competição e eu vi uma matéria na internet, onde o único velódromo que a gente tem no Brasil, acredito eu, assim, para treinamento, algo do tipo, vai ser demolido. E aí os caras vão treinar onde? O pessoal do ciclismo. Então eu fico... Pois a pressão vem em cima. Sabe, eu fico me perguntando, poxa, a gente talvez não tenha grana para construir um próximo, deixar aquele lá onde eles possam treinar, enfim. Mata o esporte. Duro. Você acompanha na rede Band News FM o Band News Open reclamando. A gente reclama um pouco assim, né? Porque a gente quer mais atletas com nível internacional, mais atletas com ótimos resultados, como é o caso do André Brasil e tantos outros que passam por aqui. Eles têm que estar dentro, tem que ter mais caras como você, né? Tem que ter mais condições para trazer mais alegria e também mais exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais na última parte do nosso programa. Já acabou, viu como foi rápido? No Band News Open com o nadador paralímpico André Brasil, na volta, porque agora você fica com as atualizações das praças que compõem a rede Band News FM. A gente já volta, fica aí. Seguimos para a última parte, não chorem, do Band News Open para toda a rede Band News FM, batendo um papo com o André Brasil, nosso nadador paralímpico, nosso campeão mundial, falando um pouquinho sobre o esporte dele. Já reclamamos, já contamos histórias, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para os grandes nomes que aparecem por aqui, André, que é o seguinte: no teu caso, sem apelo emocional barato, por ser esporte paralímpico, nem nada, você
poderia estar em casa, chorando, vendo televisão, engordando e reclamando da vida por ter tomado uma vacina, ter de uma reação rara e ter perdido o movimento na perna e sofrer com isso pro resto da vida. Não, você foi brigar internacionalmente para ter o direito a ser um atleta de nível olímpico, paralímpico, olímpico, seja lá como for. Eu queria que você deixasse uma mensagem importante para quem está nos ouvindo, para quem conhece uma história, para quem vive uma história dessa, ou para quem tem chorado demais e feito de menos por si. Bom, acho que o grande recado é tá perdendo tempo, né? Porque a vida é para ser vivida. Eu acho que o mais bacana de deficiência ou não deficiência é você acreditar nos seus sonhos. Então, o primeiro passo é levanta daí de casa, sai de casa, vive, busca alguma coisa dentro do esporte, fora do esporte. Se você acredita, se você trabalha com talento ou não, você consegue as coisas. Então é só acreditar. André, quem é teu ídolo no esporte? Meus pais. No esporte não, desculpa. No esporte, Gustavo Borges e Clodoaldo Silva. Gustavo Borges e Clodoaldo Silva. No esporte fora da natação? Meus pais. Ah, não. Aí eu falando dos meus pais. Não tem problema, desculpa. cara. É pai. Mas fora da natação, eu tenho... na verdade, eu tenho sim... Referências. Eu acho que, até pela minha não muita idade, eu nem vi lutar, nem vi nada, mas acho que o Éder Joffre é um cara que fez bastante coisa importante pro esporte. Não tem nada a ver com a natação. Vou até puxar uma sardinha agora. Diferente do Guga e diferente do Meligeni, a gente vê um esporte como o tênis que evoluiu por conta de vocês. São pessoas que a gente tem que se espelhar mesmo. E aí, cara, Ayrton Senna, que eu acho que é o ídolo maior de todo mundo. Eu acho difícil fugir desse cara e... Sabe que eu tenho a sorte de fazer um programa com um apresentador junto comigo que é ídolo do esporte, né? E daí todo mundo fica me pedindo, pô, pergunta tal coisa pro Fino, as pessoas me mandam mensagem no Face e tal. Fino, quem é o seu ídolo fora do tênis? Eu acho que o André falou eu acredito no atleta não só dentro, pelo resultado, principalmente fora. Eu acho que o que o atleta fala e faz, às vezes é tão importante quanto. E esse nome pra mim é Ayrton Senna. O cara fez e não falou. Até hoje o cara foi campeão mundial por muito tempo, o cara tinha um baita de uma estrutura lá fora que ninguém falava, e principalmente ele representava o país como poucos. Ayrton Senna. E dentro do tênis é o Pete Sampras, né? Uma mistura entre a irreverência de John McEnroe, a loucura de Yannick Noah e a solidez de Guillermo Vilas. Então não tem nada a ver com o Pete Sampras, né? Pete Sampras a gente só ganha de vez em quando. O cara ganhou uma vez do cara, maluco, ele fica com essa marra toda. Eu queria agradecer muito a participação do André Brasil, nosso medalhista, campeão, recordista, nadador paralímpico que veio aqui e deu um show com a sua história para toda a rede Band News FM no Band News Open. André, uma ótima Paralimpíada para você, tudo de melhor possível, que você alcance todos os seus sonhos na próxima batida lá no final da piscina. Mas se não ganhar 6, nem me cumprimenta. Vamos ganhar 6, filho. A gente vai se cruzar lá no Pinheiros e a casa vai cair pro seu lado. Gente, eu que agradeço o espaço aí. Acho que cada vez mais a gente bota o esporte paralímpico em evidência e que vocês possam cada vez mais falar não só de mim, como de tantos e tantos outros esportistas que acreditam no esporte. Obrigado pelo André. espaço. Obrigado, senhor Fernando Meligeni. Obrigado, seu Solano. Toda terça-feira, 10 da noite, sábado, 6 da tarde, domingo, 2 da tarde, Band News Open para toda a rede Band News FM. Tchau! Você ouviu Band News Open com Fernando Meligeni e Fernando Solano.